Olá, amados, aqui o irmão Fábio Gomes, mais um dia na perseverança, segundo a esperança daquele que nos renova e nos fortalece dia após dia. Aquele do qual o salmista diz: deitei, logo dormi, peguei no sono, acordei, porque o Senhor é aquele que nos sustenta, nos fortalece, nos capacita, que nos concede o pneuma, o fôlego de vida, aquele que nos ensina que todo dia somos entregues como que ovelhas ao matadouro, e a sua infinita bondade e misericórdia se renova a cada manhã, e é o fato de não sermos consumidos, aonde tudo vai bem para aqueles que nele depositam a sua confiança, aonde ele não faz acepção de pessoas, pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, assim como a vida com os dias que vão bens e longos nessa terra, aonde para aqueles que se arrependem a sua ira dura só um momento, mas para aqueles que perseveram na desobediência, permanecem sobre a ira, sobre as suas moleiras, assim nos diz, porque dele é a ira e a vingança, ireis e não pequeis. Perseveramos dia após dia, exortamos para aqueles que estão na rebeldia, na desobediência, como que filhos bastardos, porque uma vez que estão como filhos de Adão, estão segundo através do primeiro homem, que entrou através do primeiro homem a ofensa, a desobediência, aonde é necessário estar filhos por adoção através do elo da perfeição, que é Cristo ungido, Jesus, o Filho do homem, a natureza divina, pois não é homem, para que minte nem tampouco o Filho do homem, para que não cumpra suas promessas. Céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. E bem-aventurado aqueles que nele depositam a sua confiança, bem-aventurado aqueles que, após alcançar um alimento sólido, espiritual, do qual se alcança o discernimento e consolida a casa. Para construir a casa se constrói onde o início, o princípio é o temor, o princípio da sabedoria são aqueles que o temem e achegam até ele, aonde se constrói a casa. Mas para solidificar a casa é necessário o discernir os espíritos, discernir entre o bem e o mal. Aonde se consolida a casa, a obra permanece, como ele nos ensina do insensato que constrói a casa sobre a areia e por não estar num alicerce seguro, quando vem a força das águas, que é a palavra, onde através da mesma palavra tudo se formou, assim se acabou com o mundo antigo segundo o dilúvio. Quando vem essa força da palavra, que é a água, derruba a casa. Mas o prudente é aquele que cavou sobre a areia e o alicerce seguro. Como fazemos o alicerce seguro em analogia à pedra angular, que é do alto. O nosso alicerce é do alto. O alicerce seguro do qual depositamos pode vir a força que não cai, porque ainda que os rios submergirem, não se afogarão. Ainda que passeares pelo fogo, do qual agora são provados pelo fogo, não se queima. E ainda que alguma das obras se queima, ele permanece, porque ainda que se tropece em algum ponto, segundo a graça sois cumpridores, sois salvos. Mas aqueles que rejeitam a graça sempre se tropeçam em vários pontos e estão acometidos de desobedecer a todos os mandamentos. E ainda que suas primeiras obras fossem de amor, ainda que possui o primeiro advogado, os dons irrevogáveis que receberam como pecadores,
as suas primeiras obras, ainda que se fosse de justiça e agora está vivendo injustamente, já não são possíveis de o justificar, assim nos ensina o Senhor. Por isso o povo perece por falta de conhecimento e negligência no ensino. Ele disse: de agora em diante não haverá mais mestre entre vós, mas a família de Jesus são aqueles que fazem a vontade do Pai, que disse: este é meu Filho amado, em que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. E o Filho diz: ide e anunciai o Evangelho. Esta é a família de Jesus, é meu irmão, é minha irmã, a mãe que se manifestará com o corpo glorificado nas regiões celestiais, a mulher virtuosa, coroa para o seu esposo, aonde aqui estamos cada um como que uma pedrinha desta coroa, aonde a unidade da fé se subirá e lá receberá tamanha honra, glória e imortalidade, sendo coroa para o seu esposo. Por isso ele nos diz: perseverai até o fim, detenhas o que tens, a coroa da vida. Aqueles que adentrarão e serão coroa para a mulher virtuosa, para o marido espiritual. Jesus é o noivo que conduz ao marido espiritual, onde haverá o casamento. Aqueles que dizem que a mãe terrena é a meretriz, aquela que está unida a Adão, que seria a mãe dos seres viventes, aonde estão segundo a que trai, a que não tem submissão, não tem obediência ao noivo, a que segue sempre como o pecado diante deles, e acaba se recebendo o galardão segundo a própria desobediência, por rejeitar aquele que podia o justificar. É um galardão como um castigo, aonde tudo que acrescentas nesta profecia, acrescentarei as pragas descritas nesta profecia. Tudo aquilo que retirardes, riscarei o direito da cidade santa e da árvore da vida, pois retiram da verdade, aonde tudo que acrescenta, assim como Eva acrescentou: não comereis e não toqueis, ela acrescentou: não toqueis, o seu nome riscado no livro da vida, assim como aqueles que são filhos de Adão e unidos à meretriz, estão rumo à condenação, se não alcançar aquele que pode os justificar. Estão sobre maldição. Maldito aquele que está pendurado no madeiro, está com a sua alma suspensa entre o céu e a terra, como Absalão, que ficou com o cabelo preso numa árvore, suspenso numa árvore. O véu simboliza como uma mente cauterizada que não foi rasgada e não consegue compreender as coisas que são do alto, aonde nós fomos descortinados e então falamos com ele face a face, e assim perseveramos dia após dia, porque o véu foi rasgado e temos acesso pleno ao grande sacerdote, ao grande profeta, a promessa de Deuteronômio 18:18, suscitarei no meio de vós alguém como vós. E ele é aquele que nos ensina tudo aquilo que havemos de falar, tanto em palavras como em ações, porque aquele que é meramente ouvinte ilude-se a si mesmo. Sejais ouvintes e praticantes, assim nos ensina o Senhor, e perseverai em mais um dia na vigilância, na oração, meditando na palavra que é viva e eficaz, demonstrando pelo bom proceder, se é que vós ainda tenhais o seu Espírito, assim vos diz o Senhor.